O relato de hoje é de um homem que, após ter uma incrível experiência de quase morte, foi-lhe revelado um grande segredo, de que nós não somos a única raça existente no universo. A sua experiência é muito chocante e a revelação que ela traz maior ainda. Mas antes de nós assistirmos essa incrível experiência de quase morte, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Mark. Vou tentar descrever minhas experiências de quase morte, enquanto eu estava muito doente em um coma profundo. Essa é uma tarefa quase impossível, pois é preciso tentar relacionar as peculiaridades e as soluções multidimensionais do outro lado da vida de uma forma que possa ser compreendida em nosso mundo material e tridimensional. Eu me encontrei em um lugar escuro e não tive uma experiência usual do túnel em direção à luz. Parecia que eu me tornaria uma partícula densa e intensa de energia de luz inteligente. Eu não tinha corpo, mas, ao mesmo tempo, era uma personalidade que habitava meu corpo terreno. Tornei-me um pensamento puro e não diluído. Às vezes, eu era encontrado por um ser de luz pura. Não uma forma humana, mas um ponto de luz puro que se comunicasse comigo mentalmente através de alguma forma de telepatia. A princípio, acreditei que fosse Deus, mas depois o rebaixei para um anjo. Eu não consegui ver nenhum dos extremos do túnel, pois estávamos em total escuridão, exceto pelo ponto de luz inteligente. Foi uma experiência fora do corpo. Foi-me dito que um dos extremos desse túnel de luz levava à luz e ao outro lado vazio. Esse ser de luz me explicou que esse túnel tinha dois extremos, um em direção à gloriosa luz de Deus e o outro em direção ao outro vazio. A princípio, fui levado através do túnel para um lugar de aprendizagem, em direção à gloriosa luz, em um dos extremos desse túnel quase infinito. Enquanto estava na luz, experimentei grandes sentimentos de euforia, amor e paz. Aqui foram-me agendados grandes eventos que aconteceriam no planeta Terra, em algum momento no futuro. Havia um ser comigo o tempo todo, que eu não conseguia ver, mas ouvia sua voz masculina. Acreditei que ele era o que nós mortais chamamos de Deus. Mais tarde fui informado de que esse não era Deus, mas uma entidade altamente evoluída. Foi-me perguntado se eu queria saborear o momento e responder desesperadamente: sim, sim, por favor. Mas por favor, deixe-me lembrar de tudo se eu voltar à vida. Ao acordar dessa experiência, descobri para minha consternação que havia esquecido a maioria das partes dela. Mas à medida que os anos se passaram, mais memórias dos eventos surgiram do porão da minha mente e tenho que revisitar este ensaio e atualizá-lo de tempos em tempos. Enquanto eu estava falando, eu pude ver uma visão panorâmica do planeta Terra, como se fosse um astronauta observando a Terra o tempo todo pela janela de uma nave espacial. Eu pude ver a Terra girando em toda sua sublime beleza e parando repentinamente sobre cada país e continente como uma mensagem de grande voz do infinito. A voz que inicialmente tomei como Deus não estava satisfeita com o que estava acontecendo em nosso planeta e continuava se referindo à humanidade como meros mortais. Estou descontente com vocês. Não consigo lembrar por que ele estava descontente. Enquanto esse ser de luz invisível estava falando, a Terra estava girando e parando em intervalos sobre cada continente, onde uma mensagem de aviso era dada a cada continente. Parece que se a humanidade não mudar sua atitude em relação aos outros e ao planeta que dá vida, uma intervenção direta ocorrerá
e livre-arbítrio será limitado. A parte frustrante é que eu não consegui reter tudo que foi dito aos meros mortais por esse ser, enquanto eu estava com ele observando a Terra. No entanto, lembro-me dos dois avisos, um de que um evento cataclísmico começaria no subcontinente indiano, e outro de que as crises do Oriente Médio não seriam resolvidas pelos esforços de paz do homem, e que uma intervenção divina direta eventualmente viria à Terra, em alguns momentos no futuro. Devido à conduta incrível que alguns meros homens estavam perpetuando e sendo diretamente responsáveis na Terra, também me foi assinalado que não somos julgados por Deus, mas por nossas próprias ações na vida, que ditam onde começamos nosso destino eterno, na vida após a morte. Nós nos tornaríamos um ser de escuridão e se tornaria simplesmente impossível que nós entrássemos na luz de Deus. Para esse ponto alcançarmos, teríamos que nos tornar seres totalmente depravados, sem qualidades resgatáveis. O destino desse tipo de pessoa, por suas próprias ações, seria o banimento para a mais profunda escuridão desse vasto e infinito longo poço do túnel, em direção ao vazio escuro que mencionei anteriormente. Afastado do amor de Deus. Também foi mostrado que existe graus de proteção no vazio, que variam de uma atmosfera cinza e depressiva a um horror absoluto, terror, desesperança, desespero e desolação na escuridão negra. Não vi nenhum lago de fogo, mas tive a clara impressão de que um dia Deus afastará toda a negatividade dele para a escuridão infinita e remota do profundo e esquecerá para dissipá-la para sempre. Existe um belo equilíbrio na existência. Enquanto o vazio escuro experiente, o domínio da luz é tão pacífico, amoroso e glorioso, até mesmo bem-aventurado, que não consigo encontrar palavras adequadas na língua inglesa para descrevê-lo. Portanto, não temos graus variados de luz em nós, que não permitirão entrar na luz gloriosa do Todo-Poderoso e encontrar a essência de Deus na luz do fim do túnel no final da nossa vida terrena. Deus pode trabalhar com a luz em nós, fazer-nos tornar puros e nos permitir progredir os variados níveis do céu, em sua presença eterna de bem-aventurança, paz e alegria. É um processo de aprendizado eterno. Então nos tornamos um com Deus, poder e presença do Criador. Enquanto finalmente nos retiramos novamente em nós, então nos tornamos co-criadores, capazes de criar pelo poder da imaginação, percepção e pensamento. Minha mãe, que havia falecido, me mostrou como. Se ela queria uma casa do seu agrado, ela poderia pensar nisso em detalhes e criá-la como uma realidade que é clara, que ninguém precisa de casas para nos abrigar do clima de lá. A viagem também é feita no pensamento, tanto para as dimensões físicas quanto etéreas, das realidades, alguns dos futuros eventos que por vir ao planeta Terra foram revelados e mostrados para mim. A humanidade teria que migrar de planeta Terra no universo, já que os recursos da Terra eram finitos. Nenhum holocausto nuclear poderia obliterar a Terra, e a maior ameaça era a de explosão populacional. Além disso, o futuro não estava definido e as decisões tomadas por uma pessoa ou uma nação poderiam alterar o resultado do futuro. A perda de absolutos morais era tristeza para o divino, e a restauração dessas era de suma importância se a humanidade quisesse escapar e se ajuntar ao resto dos seres conscientes no vasto universo. Todas as pessoas não deveriam apenas acreditar, mas também saber que no final deveriam prestar contas ao divino pelo que fizeram durante sua jornada de vida na Terra. Perguntei se existiam prazeres semelhantes na esfera espiritual, como temos em nossos corpos mortais aqui na Terra, como boa comida, amor,
toque, sabor, cheiro, visão e sexo. Seriam tudo tão perdido quando assumimos os nossos corpos espirituais? E quanto aos nossos amigos, família, amantes, almas gêmeas? E quanto às viagens, casas e etc? E quanto aos limites de conduta? Havia algo proibido se o pecado fosse abolido, já que não havia mais mal ou pecado no céu. Tudo seria permitido e experimentar êxtase, felicidade e alegria sublime ao nos manipulados e nos fundirmos completamente com o que quisermos. Tudo lá é muito mais intenso, duradouro, bonito, completo e maravilhoso do que qualquer coisa que possamos comparar remotamente no plano terreno. É realmente muito, muito emocionante, além da imaginação atual de qualquer mortal. A união mística total com o divino se torna a norma e as uniões entre espíritos talvez seja o maior êxtase prazeroso e intenso conhecido pela humanidade. O sexo é algo semelhante e isso continuará na próxima vida, mas é muito mais intenso, eufórico e duradouro. Lá somos livres para agradar uns aos outros, dando totalmente nossas almas, espíritos e mentes em uma fusão de prazer inimaginável que nossas mentes e corpos atuais não podem compreender. O corpo etéreo ou espiritual existe em uma taxa de vibração muito mais alta e pode experimentar coisas que são impossíveis para o corpo físico. No entanto, a união com o divino é algo ainda mais maravilhoso e inimaginável, bonito e sublimemente abençoado. Feliz e glorioso que nenhuma palavra formada em qualquer idioma terreno poderia descrever remotamente essa felicidade eterna. Mas não apenas existimos em uma felicidade interminável. Todos devemos aprender, evoluir e criar suas próprias realidades. Há desafios incessantes e nunca há tédio. Um processo contínuo de aprendizagem ocorre a excesso e instantâneo e compartilhamento de todo conhecimento por telepatia entre todas as mentes do universo. Além disso, é possível se comunicar dessa maneira com as mentes simples e inocentes de nossos animais de estimação falecidos e todas as criaturas grandes e pequenas. Teríamos o acesso instantâneo a todos os nossos queridos em toda a criação. Não importa o quão distante de nós estamos, por meio desse meio emocionante. Não há separação, solidão, lágrimas, tristeza e doença. E, finalmente, a vitória sobre a própria morte. Todas as pessoas, não importa o quão depravadas na vida, na morte irão para essa maravilhosa dimensão? Não. Absolutamente não. Seremos constantemente bombardeados por seus pensamentos sombrios e o céu se tornaria um lugar muito perturbador. Portanto, é lógico e óbvio que Deus não pode permitir que isso aconteça. Eu tinha a sensação de que as piores criaturas monstruosas poderiam ter suas vidas extintas para sempre. Essa é a terceira morte, da qual ninguém jamais acorda. O livro da vida, que está contido com as memórias no lobo temporal do nosso cérebro, é reproduzido com uma gravação de vídeo diante de nós e Deus imediatamente. Isso é chamado de revisão de vida, pelas experiências de quase morte. Não há julgamento aqui, apenas desaprovação, leve e advertências pelos erros que cometemos na vida. Sentimentos de alegria real, das emoções e eventos da vida, como se vivêssemos o efeito cascata de nossas boas ações na vasta rede da vida. E também sentimos objetivamente os efeitos, tanto bons quanto ruins, de todas nossas ações que afetaram e influenciaram outras pessoas. A revisão de vida é reproduzida em alta velocidade, como um filme avançando rapidamente em uma velocidade muito rápida para o olho acompanhar. Mas ao contrário de um filme, fazemos parte da nossa revisão de vida. A revisão da vida acontece em um momento cego, mas estranhamente revivemos cada momento de nossas vidas para que possamos aprender com nossos erros.
Cada pessoa terá que enfrentar Deus que foi feito a elas enquanto estavam na Terra. Todos, ao contrário de Hitler, têm alguma luz e poder dentro de nós, e isso nos permitirá perpetuar a luz de Deus. Uma vela dissipa a escuridão. Qualquer pessoa que leia este testemunho definitivamente não irá para a escuridão exterior, mas herdará o reino de Deus. Os espíritos de todos os animais retornarão a Deus de onde vieram. Deus ama muito. O abuso de crianças enfrentará a ira total de Deus e seria melhor para esse tipo de pessoa que nunca nascesse. É incrível pensar que a dimensão discutida nesse testemunho é apenas a primeira de muitas que o espírito tem que percorrer, antes de finalmente se fundir e submergir no infinito do Todo-Poderoso. Então teríamos o incrível acesso diretamente à mente infinita de Deus. Também foi-me mostrado muito do que é desconhecido sobre o nosso universo. Quase inimaginavelmente bonito. Alguns seres navegam, por assim dizer, pelos vastos oceanos que chamamos de espaço de tempo, impulsionados por energia radiante em asas delicadas. A milhares de quilômetros de distância, existem outras formas de vidas humanoides estranhas, tão avançadas em relação a nós, que não conseguiram me considerar como um ser consciente. Outros eram primitivos e outros eram quase totalmente iguais à Terra, mas com diferenças mínimas. O que chamamos de matéria é simplesmente uma nuvem de fumaça e eu poderia atravessar planetas gigantes que passam como cristais de rocha em chamas e novamente para o vazio inimaginável dos unificadores na luz branca composta da fonte. Nosso universo, a princípio, parecia recuar com um plano infinito e escuro. Depois se tornaria um enorme orbe negro, até se tornar apenas um ponto negro entre os infinitos e outros universos no eterno agora da existência. Todas moléculas interconectadas de um colossal e gigante corpo cósmico. O universo é repleto de vida, algumas tão diferentes de nossa que não nos consideram como seres vivos e conscientes, e para nós eles queriam grandes orbes imóveis. Mas eles se movem em uma velocidade tão diferente que teríamos que esperar milhares de anos para observar o menor movimento. Para eles somos como faíscas piscantes de elétrons, que existem e vão embora. Alguns desses seres têm sido observados em nosso mundo por milhares de anos e a única mudança real que eles veem são as enormes derivações continentais. Existência, tempo e tamanho são apenas conceitos da mente física. Pode-se ir para sempre no infinito pequeno, uma partícula quântica, um universo inteiro, e da mesma forma para cima no macro. De fato, a criação do nosso glorioso universo foi um ato inteligente de beleza onipotente, inimaginável e indescritível. Essa foi a experiência de quase morte de Mark. Pessoal, quero pedir desculpa a todos vocês. Eu estou bastante ruim da minha garganta. Estou com uma infecção, me recuperando de uma infecção na garganta. E eu quero pedir perdão para vocês. Que Deus venha abençoar a todos vocês. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas no seu WhatsApp. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu estou amando os comentários de vocês. O comentário de vocês, para mim, é de grande importância. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.